Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 158. Batismo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo 19, versículo 5. Nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. O sacerdócio criou, para isso, cerimoniais e sacramentos. Há batismos de recém-natos na Igreja Romana, em outros centros evangélicos, há batismo de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores ilações com a ascendência da lógica. A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Determinadas cerimônias materiais, nesse sentido, eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Sabemos que o curso primário na instrução infantil necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos. Hoje, com o tema batismo. É de muita importância nós termos este conhecimento. Emmanuel utiliza a seguinte passagem evangélica: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Está anotado em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5. Emmanuel começa a nos explicar a questão do batismo. Diz ele que nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. Ele está dizendo para nós que vários departamentos da atividade cristã, doutrinas, sempre surgem as controvérsias, as discussões relativamente aos problemas do batismo na fé. E ele vai aqui nos relatar alguns desses
elementos. O sacerdócio criou para isso cerimoniais e sacramentos. Há batismos de recém-natos na Igreja Romana. Em outros centros evangélicos, há batismo de pessoas adultas. Nesse primeiro parágrafo, vamos analisar. Ele está dizendo que o sacerdócio, ele criou esse cerimonial e sacramentos. E aí ele vai explicar duas doutrinas. Ele diz que há batismos de recém-natos, que ocorre na Igreja Romana, como nós sabemos. Mas em outros centros evangélicos, o batismo ocorre em pessoas adultas. Também nós sabemos. Ele diz, então, que, no entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores ilações com a ascendência da lógica. Ele está dizendo para nós que, no entanto, o crente, que somos nós e todos aqueles que são cristãos, devemos analisar devidamente o assunto, extraindo, ou seja, retirando melhores ilações, isto é, inspirações. Porque quando nós nos ligamos a Deus, nós vamos ter essas inspirações. Com a ascendência da lógica, que significa na origem da lógica, raciocinada, que nós vamos então entender o porquê do batismo. Continua dizendo que a renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Ele está dizendo claramente para nós que essa renovação espiritual que todos nós almejamos, desejamos e queremos fazer, essa renovação interior de cada um de nós. Ele está dizendo para nós que não se verificará tão só, ou seja, com esses atos, essa renovação espiritual, de aplicar menos água ou mais água. O que ele diz é porque na Igreja Católica é um punhado de água. Em outras doutrinas, é dentro do rio, como fazia João Batista. E ele continua dizendo, com esse objetivo, seria com pouca água ou com muita água, e também uma circunstância que processa também na solenidade, ou seja, na comemoração exterior, naquela idade física do candidato. Ou seja, não importa na idade de criança ou na idade adulta, que ali seja batizado. E ele diz assim para nós, determinadas cerimônias materiais, nesse sentido, eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Ele está dizendo que era compreensível, porque na época nós éramos ainda muito atrasados e nós precisávamos realmente daquele ritual. Mas ele diz que sabemos que o curso primário na instrução infantil necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. Ele está falando de uma outra forma, justificando que na época nós precisávamos, assim como as crianças em todos os tempos, ao fazer um desenho, ao a tia mostrar uma figura e etc.,
Isto é importante para ela, que era na nossa época. E diz que o Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. Ele está falando que nós temos no Evangelho luzes ocultas. Isto é, nós não devemos pegar no ponto da letra. Nós temos que refletir sobre cada conteúdo do Evangelho. E continua nesta outra parte dizendo que e os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Ele está falando a mesma frase do início. Aí reside a sublime verdade. Ali está a verdade nesta frase. Por isso que nós temos que raciocinar. Ele diz que a bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Então, ouvir a palavra de Jesus, estudar a palavra de Jesus, ela é importantíssima. Mas nós temos que exercitar na prática aquelas lindas palavras, mas muitas vezes difíceis. Vamos dar um exemplo. Amai os vossos inimigos. É isto que ele está falando. E ele diz ainda que muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Esta questão de ouvir que ele se refere é de praticar, é de assimilar esse conteúdo e praticar. Uma lição para que nós possamos refletir, e agradeço muito a sua presença. Fique com Deus.